Eu comecei a desenhar faz pouco tempo, não faz nem 2 anos que eu comecei a desenhar. E no vídeo de hoje eu vou trazer um pouco sobre a minha experiência que eu tive no último ano, ali no último semestre mais especificamente, no curso de desenho aqui do Museu Casal Alfredo Anderson, aqui de Curitiba, onde a gente experimentou um pouco com processos híbridos, saindo ali do desenho, entrando em contato com a tinta, né, com os pincéis pela primeira vez, também era algo que eu não tinha contato antes, e comecei a entrar em contato de fato com isso. Esse primeiro contato mesmo que eu tive com o pincel acabou virando algo muito maior, de tanto envolvimento que eu tive, de tanta profundidade que eu tive com a prática em si, né? Porque ali não foi só aprender a desenhar ou a pintar, mas a lidar com medos, com resistência mesmo, quando você entra em contato, quando você entra em contato com a folha de papel em branco ali e começa a preencher ela com os traços, com a tinta, com os movimentos. Então isso aqui não é um tutorial, mas é um relato da minha experiência que eu tive com esses materiais nesse ano. Bom, então para começar ali o processo no semestre, a gente começou fazendo uma pesquisa primeiro, né, de quais seriam os artistas abstratos que poderiam nos inspirar ali, né? Nos fundamentar dentro do movimento abstrato em si, né? Que era novidade para muitas das pessoas que estavam ali naquele momento. Eu mesmo não tinha muito conhecimento de nomes de artistas dentro do abstrato, e nem o que era o abstrato especificamente dentro da pintura, dentro do desenho, do processo híbrido. Então, cada pessoa ficou responsável por pesquisar sobre esses autores e trazer novas perspectivas. Ali a gente apresentou um para o outro e a gente foi conhecendo mais sobre isso, conhecendo mais as possibilidades a partir dessas referências bem definidas ali, né? E essa proposta, ela era de usar as referências ali do abstrato a partir de um processo híbrido, né? Então, pegando a nossa base do desenho, né, que o nosso curso em si era o curso de desenho, e depois expandir isso para um processo híbrido, criando a nossa própria tinta, usando giz pastel oleoso, por exemplo, entre outras técnicas ali, para ir desenvolvendo o nosso método, né? A gente começou fabricando a nossa própria tinta, né? Usando corantes, usando verniz líquido, a gente usou nanquim também, que foi muito bacana para evidenciar os traços. Enfim, várias possibilidades interessantes. O artista que eu peguei, ele é um artista daqui de Curitiba, inclusive, ele é o André Mendes. Ele trabalha com formas orgânicas e principalmente uma tridimensionalidade nas obras dele. Ele faz alguns painéis, algumas estruturas que podem ser vistas aqui na cidade ou até em outros lugares, fora do país também. Então, o André Mendes, ele gosta disso de romper, né? De sair da tela e expandir para outras espacialidades, né? Para outros ambientes em si. Essa foi a minha grande referência ali para início. Então, fomos ali para uma experimentação, né? O que estava acontecendo era uma experimentação. Logo me deparei ali que realmente, poxa, o que é possível a partir de todas essas possibilidades? Aí eu travei, justamente eu travei, porque eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, eu não tinha muita experiência, eu não tinha muita técnica, então estava solto, tudo solto demais. Então, poxa, o que eu vou fazer aqui? Vai ser uma porcaria. Aí o que eu fui fazer, né? Brincando um pouco com a tinta ali, né? Preenchendo um pouco o papel e logo eu já fui pegando o nanquim ali para fazer algumas linhas para deixar definido, para brincar justamente com esse aspecto híbrido ali, né? Então, peguei um fundo, pintei de vermelho, da tinta que eu tinha acabado de criar, e botei umas linhas de nanquim em cima para ver como ficava. E foi legal, porque eu fui percebendo ali que não tinha um certo a ser feito. Eu estava fazendo, eu estava explorando, e isso foi se tornando cada vez mais libertador ali dentro do meu processo. A falta de técnica, ela cria um bloqueio de possibilidades, mas o bloqueio ele também te dá força a encontrar novos caminhos. Não, e teve e teve um aspecto muito interessante, né? Porque como eu estava trabalhando ali com a tinta, com o pincel e a tinta aguada, né? Eu percebi que o quão satisfatório era deslizar mesmo o pincel ali pela página, no papel telado que a gente estava utilizando
e o quão o movimento que vinha desse fácil deslize ali foi, foi satisfatório e me trouxe uma profundidade muito grande dentro das obras que eu estava tendo, né? Então aqueles movimentos ali, eles eram muito significativos, eles eram muito importantes, né? Acessava a espontaneidade, acessava camadas ali inconscientes, simbólicas. Então foi muito importante essa percepção. Tanto que eu me sentia muito cansado depois que acabava, né? Eu ficava ali imerso por 2, 3 horas seguidas, tinha que me forçar a parar para tomar um café, conversar com os colegas, porque a imersão era muito grande, era muito significativa. Então, um cansaço muito grande que eu sentia depois, na maioria das obras que eu fiz ali. E tudo estava acontecendo de uma forma muito instintiva, né? Eu estava ali presente, eu estava ali usando os materiais, explorando eles, buscando essa espontaneidade e fluiu muito bem como um todo. Eu acredito que foi um processo que teve resistência ali no início, mas o que caracterizou ele foi a quebra dessa resistência, principalmente. Depois, o professor ele trouxe um exercício mais específico. Antes a gente estava um pouco mais, né, tinha um objetivo ali de tentar fazer a obra a partir de fazer a obra a partir do que o artista tinha trazido, como referência ali, né, enfim. E depois ele trouxe uma poesia para a gente se inspirar, e aí eu percebi que, poxa, a gente lê uma poesia, a gente é tocado de alguma forma, né? Sentimentos podem surgir a partir disso, sensações, pensamentos. Como eu pego isso e traduzo para uma arte? E o resultado foi muito bacana, porque novamente teve ali uma resistência, né? De, poxa, o que que eu vou fazer? Mas eu já estava muito inspirado pela espontaneidade que eu estava atingindo ali, fazendo muitos desenhos no sketch, né, com a tinta, com o nanquim. E aí eu fui ver o que, que eu tinha lá para fazer. E eu fui lá ver o que, que eu tinha para resgatar, né, de usar. Então eu lembrava ali da poesia e selecionava o que tinha no meu sketch como possibilidade ali dentro do que eu estava fazendo. Então, esses desenhos do sketch, eles foram como fragmentos, assim. Eu até falei na minha newsletter, que eu tenho uma newsletter no Substack, inclusive, dá uma olhada lá, onde eu coloquei na íntegra, né, esse memorial descritivo que eu escrevi, e estou trazendo agora em formato de vídeo também para comunicar para o pessoal que está aqui no YouTube que prefere mais esse formato, né? Mas não é nem o mesmo texto, porque eu estou improvisando em cima desse texto também. Então, fragmentos, contos de uma narrativa maior que eu estava construindo ali. Eu senti muito dessa forma, como se eu tivesse escrito aquilo ali para ser usado depois. E foi isso que eu fiz, eu usei depois. Então eu fui resgatando essas referências, que são as minhas próprias referências, e a partir disso eu fiquei muito mais confortável em fazer outras obras. E eu fui sentindo que cada obra que eu estava fazendo, ela era como uma sequência, como se fosse uma visão nova, atualizada, uma nova perspectiva das obras anteriores que estavam sendo construídas. E essa obra aqui que eu estou mostrando agora, ela foi uma obra essencial para o meu processo, que foi justamente o desenho que eu fiz depois que a poesia foi passada para a gente. Né? Aqui eu senti uma conexão muito boa com tudo que eu estava já desenvolvendo nos últimos meses, nesses últimos 2 anos aí, construindo arte, construindo processos criativos. Atingir uma expressividade, atingir uma narrativa que estava sendo construída também. Então, foi a que eu mais gostei, eu acho que foi a essencial. Eu fiz várias outras depois, mas essa é a que mais me toca quando eu olho de forma retrospectiva aí, né? Então aqui eu fiz uma mistura mais intencional de cores, né? Eu utilizei o nanquim de uma forma a evidenciar o movimento que eu estava querendo ali para aquele momento. Então, tudo que eu precisava já estava comigo. Eu só precisava referir a mim mesmo.
Então, ali com a exploração, eu fui tomando mais conhecimento, né, dos traços, das técnicas, das cores, do papel, da possibilidade, da textura, do movimento. Tudo foi ficando mais claro, né? Menos experimentação, ainda assim com muita experimentação, mas mais intencionalidade também, né? Eu pude saber onde chegar. Acho que esse é um ponto importante. Eu estava conseguindo saber onde era possível atingir, o que era possível de ser atingido, eu diria. Então, eu não estava mais tendo aquele controle rígido e a minha intenção estava sendo como uma bússola, um movimento no papel para tentar chegar numa direção, com as descobertas sendo feitas no caminho. E sempre com coisas que eu me empolgo bastante, eu acabo fazendo mini desafios para ficar motivado. E dentro das obras que eu fui fazendo aqui na sequência, eu comecei a criar algumas limitações, algumas regrinhas. E no começo eu não tinha nem percebido, mas depois eu vi que era um padrão. Que eu começava eu escolhia uma cor por vez, selecionava uma quantidade de tinta, fazia uma cor específica, usava toda ela no papel, depois fazia uma outra cor ou uma variação da mesma cor e aplicava ali em camadas. E eu percebia que essa limitação fazia com que eu explorasse realmente as possibilidades, explorasse os caminhos possíveis a partir daquilo. O mais legal é que eu não estava me sentindo paralisado, né? Eu estava muito desprendido, fazendo os traços dos movimentos sem medo mesmo de onde eles iam dar. Eu acho que esse foi um aspecto fundamental dentro desse caminho. Um outro ponto importante também foi o de perceber que eu estava sabendo o momento ali onde parar as obras, né? Então, mesmo sendo um abstrato, mesmo não sabendo como aquilo ia terminar, eu sentia, eu percebia. Eu percebia se eu precisava colocar mais elementos, se estava faltando fechar alguma coisa, ou se era momento de parar como estava pronto. Acho que como foi algo tão profundo e tão espontâneo, eu simplesmente captava isso. Eu não precisava pensar racionalmente. Aquilo se mostrava para mim na própria arte. Então, também foi uma outra descoberta sensacional. Então, quando você abre mão de tentar controlar, você abre mão da espontaneidade. Essa espontaneidade, ela é muito difícil de acontecer na vida cotidiana, mas ela é possível, principalmente quando você acessa ela com mais frequência, mesmo em um processo artístico. Então esse processo foi muito importante para eu descobrir, né, muitas vivências, muitas memórias, muitos conteúdos inconscientes que vieram a partir do que eu estava produzindo ali. E tudo isso está ali, sempre esperando que a gente possa resgatar de alguma maneira. E quando a gente faz isso a partir da arte, a gente dá sentido, a gente dá significado para ela, né? A gente não passa direto, a gente não só faz a arte ali, mas a gente volta, percebe o que aconteceu, detalha aquilo, descreve aquilo e atribui novos significados, novas possibilidades, atitudes, mudanças que podem acontecer também. Não, e o interessante também é que, como a tinta, a aguada, o processo abstrato, eu fazia as artes de uma forma muito rápida, muito ligeira mesmo. Mesmo em papel grande, eu conseguia fazer uma quantidade muito grande. Então, foi um semestre que eu fiz muita coisa. E também pela frequência e quantidade, eu consegui trabalhar muito isso. Eu consegui entrar em contato com isso de uma forma profunda mesmo. Então, eu fazia essas artes em ambientes diferentes, em contextos diferentes, níveis de energia diferentes, em estado de humor diferente. Então, cada obra ali, ela registrou algum momento específico. Eu me expressava por esses materiais. Então, tem alguns desenhos hoje que eu olho e eu lembro o sentimento que eu estava, né? Aborrecido, eu estava com raiva, eu estava alegre, feliz, eu estava cansado. Isso me ajuda até a ter um maior conhecimento, né? Uma maior familiaridade com os meus próprios sentimentos. Os desenhos ajudam a gente a nomeá-los, inclusive. A nomeá-los e senti-los, né? Porque quando a gente está em contato ali com a arte, a gente vivencia ela de uma forma muito intensa, inclusive os sentimentos que estão presentes. Então, cada obra que eu fiz ali, ela conta um momento, um instante, que ele não é só capturado ali, só impresso naquele desenho,
mas ele é esclarecido justamente porque ele vira sentido. Ele diz se eu quero ou não fazer isso mais vezes na minha vida, se é importante ou não fazer isso mais vezes na minha vida. E esse é justamente o título que eu dei para o meu vídeo, né? O desenho como uma forma de esclarecimento de possibilidades, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu já tenho muito mais clareza do papel da arte, do desenho, da pintura dentro da minha vida, fundamentou o caminho de eu ir para a pintura de fato, eu ter gostado dos caminhos ali, do que foi possível, mesmo que eu ainda não tenha muita experiência, que eu ainda não tenho muita técnica, e me trouxe o lembrete da importância de sentar de vez em quando para entrar em contato com esses materiais e permitir essa expressividade. Então, fazer mais vezes. E por que eu quis compartilhar isso com vocês, né? Eu escrevi esse memorial descritivo ali por conta do professor ter pedido pra gente, né? Como uma atividade de casa, digamos assim. Mas eu gostei bastante, me empolguei pra caramba escrevendo. Mostrei para eles, esse memorial ele foi apresentado, né? O meu e o dos outros colegas que fizeram também. E eu gostei pra caramba e falei, não, poxa, eu vou publicar isso em algum lugar. Quero deixar no mundo aí, talvez seja útil para alguém. E aí eu publiquei lá na minha newsletter. Então está na minha newsletter também em formato de texto, caso você se interesse em leitura ao invés de assistir um vídeo. Apesar que tem diferenças também aqui entre os dois. E eu quero compartilhar isso também porque eu acredito que a arte ela é muito significativa, principalmente quando a gente consegue mostrar vulnerabilidade, quando a gente consegue enfrentar resistências e quando a gente consegue encontrar caminhos, consegue encontrar atitudes que modificam como a gente se comporta ali e atitudes novas que vão para a vida também, né? Ou seja, a arte em si, o fazer a arte em si, ela é importante e restaurador, mas ela fundamenta, possibilita outros caminhos que vão para a vida também, de maior conhecimento das emoções, dos sentimentos ali, das vivências, das memórias, das conexões que são feitas pelas pessoas que estão ao redor, possibilidade. E isso não só no desenho, na pintura, né? Você que está assistindo talvez não faça isso, mas faça algum outro tipo de arte. E pode ser qualquer coisa, né? Escrever, dançar, cozinhar, programar, enfim. Então, a mensagem que eu gostaria de reforçar aqui é quando você para de ter medo do erro, quando você abraça a falta de controle, você acessa possibilidades que estavam bloqueadas de fato, né? Esse ensaio mental do erro, do tem que ser de um jeito, de tem o certo e tem o errado, isso limita a espontaneidade. E a espontaneidade ela é muito importante para a nossa conexão com o mundo e com nós mesmos. Se você se identificou com esse relato, eu gostaria de saber. Comente aí, me fale se você faz algum tipo de arte, algum tipo de expressividade, se você tem resistências, medo, bloqueios, se você tem métodos específicos. Eu acho tudo isso excelente, gostaria de saber, então deixa um comentário ali, deixa um like, se inscreve no canal. Obrigado por ter assistido esse vídeo, nos vemos no próximo, um abraço, até mais. E o link da minha newsletter vai estar na descrição, então se inscreve lá.